vereador Paulo Carqueja. Senhor presidente, colegas vereadores, parcela da população, boa tarde, boa noite a todos. Companheiros, apesar de estarmos em março, né, Aldemir? Diz que em março, as águas de março, mas nós estamos já vivendo claramente, Aldemir, as eleições de 2018. Indiscutivelmente, enquanto a Justiça reduziu o prazo real da campanha eleitoral, os políticos trataram de criar mecanismo de burlar esse impedimento e, através das redes sociais, dos meios de comunicação, antecipa os pleitos eleitorais. É claramente, Matos, o que nós estamos vivendo em nossa cidade. É claramente o que nós estamos vivendo em nossa cidade. Há um nível de críticas ao governo que, em algum nível aceitável, compreensível, mas que quando você a analisa com justiça, você vê a desproporção, a má intenção naquelas críticas. E quando você observa a intensidade, isso fica mais claro ainda. O destinatário da crítica. E quando você vai pesquisar a origem do crítico, de quem faz a crítica, aí você não tem dúvida. 90% das críticas dirigidas ao gestor são oriundas de quem não tem capacidade moral, condição moral de o criticar. Pegou-se uma frase: vamos cuidar daqui para frente, vamos esquecer o passado. Aldemir, você é sócio de um empreendimento hospitalar. Se você quiser sair dali agora, você vai fazer um contrato, vai fazer um distrato, vai dizer quais são as suas responsabilidades, dizer o que você responde, por que passivo você responde, e você sai e acabou. Mas na vida pública não é assim, companheiros. Na vida pública não é assim. Não dá para simplesmente vamos esquecer o passado e cuidar de fazer. Porque na vida pública não é assim. Esse governo, Matos, pagou durante o ano de 2017 50 milhões de reais de dívidas. 50 milhões de reais. Essas dívidas foram constituídas quando? Na véspera? Semana passada? Essas dívidas foram constituídas ao longo dos 20 e tantos anos que se administrou esse município, de qualquer jeito e de qualquer maneira. Debruce aí, Tadeu, sobre os precatórios que pesam sobre o ombro do município e veja a origem desses precatórios. A origem está, sabe aonde? No gestor que ficou 4 anos sem pagar salários, no gestor que ceifou inúmeros direitos dos trabalhadores, na força, na arrogância, na espada. E é daí que surgem as demandas e depois estoura para pagar. Como então nós podemos fazer uma relação política esquecendo disso? Você esquece aquilo que já não lhe afeta mais. Como é que você esquece um calo? Se o sapato está apertado, está lhe doendo o calo. Esquece, vamos esquecer? Como esquecer? Será que nós temos noção, Macrise, do que significa 50 milhões de reais em um ano no município como Ilhéus, pago de dívidas deixadas por gestores passados? Quase todas oriundas da irresponsabilidade
do descaso. Será que nós temos noção do que é isso? 50 milhões. O que nós não faríamos, Paulo Meio Quilo? Abraão, não está ausente. Eri, o que nós faríamos, Nery, com mais 50 milhões sobrando em nossos caixas? Não estou falando de 50 mil não, rapaz. Estou falando de 50 milhões. Mas quem domina isso, quem enxerga isso, finge não dominar, finge não enxergar. Esquece que nos 2 primeiros anos do governo passado, os 2 primeiros anos do governo, ele não tinha nem onde despachar, não tinha nem clima para entrar no gabinete e despachar. Mas o que está de tudo de errado, tudo de ruim, tudo de pernicioso, está nesse período curto em que Mário está no governo. Vereadores aqui que estavam na base do governo anterior sabem a pressão que sofreram no início, nos primeiros 24 meses do governo passado. Sabem. Nós não podemos jogar a memória no lixo, não. Não podemos, não. Eu não acredito que Mário esteja cercado de bandidos. Eu não acredito que nada não funcione na gestão de Mário. Eu não acredito que Mário seja mentiroso. Eu não acredito que Mário seja mal intencionado. Eu não acredito firmemente. Nós temos e nós ouvimos do secretário estadual de saúde um grupo de 11 vereadores, Macris, e nenhum contestou. Nós ouvimos de que Ilhéus, ao longo dos últimos anos, era a pior cidade do estado em atenção básica. Ouvimos isso, Nery? Ouvimos isso, Macris? Algum vereador contestou essa informação? Esfacelada, a atenção básica da saúde de Ilhéus é zero. Ao longo dos últimos anos, os postos eram faz de conta. Os que existiam eram um verdadeiro faz de conta. O Estado está desde 2015, ou até antes, dizendo que ia construir um hospital de referência. Construiu. E de que, ao inaugurar esse hospital, não iria permitir que o atual hospital regional continuasse a prestar serviços de atenção básica. Qual foi a providência real que a gestão passada fez para minimizar essa situação? Qual foi? Absolutamente nenhuma, senhores. Nenhuma. Então nós vamos sair da pior atenção básica para um mar de rosa em um passe de mágica. Como é que se faz isso, Aldemir? Como é que se faz isso, Fabrício? Vocês são profissionais de saúde. Qual é a mágica? Qual é a fórmula? Não tem mágica, não tem fórmula. O Estado, junto com o município, pactuou um hospital infantil. Está lá. De forma satisfatória. Está reformando o PA da Conquista. Reforçou o PA da Zona Sul. Deu o melhor suporte ao São José e a Coci. As coisas vão se encaixar. Mas é preciso dosar a intensidade dessas críticas. E ao compartilharmos essas críticas, precisamos entender que estamos sendo porta-vozes de quem quer, como o Aldemir fala, quanto pior, melhor. Porque é no caos que eles se estabelecem. É no caos que eles se estabelecem. Porque é somente no caos que eles sabem viver. Esse governo vai acertar.
A saúde vai tomar os rumos. Mário acaba de chegar de viagem e traz 11 milhões de emendas impositivas. É um mecanismo, uma forma de superar a crise. Hein? 5 minutos. Só 3 minutinhos, só para concluir. Então, senhores, nós não podemos aqui absolver essa gama de ações direcionadas, planejadas e, sobretudo, mal intencionadas. Mal intencionadas. Depois de anos sem reajustes e de ceifados os direitos dos trabalhadores, esse governo, de imediato, providenciou o reajuste dos funcionários, reajustou os tickets, promoveu o PDV. Está aí o PDV, já saíram as primeiras decisões, Gil, do PDV. Já saíram as primeiras decisões do PDV. Isso é compromisso com o servidor. Isso é coragem de fazer. Isso é coragem de fazer. Já está nos quadros efetivos da prefeitura 340 dos 500 e poucos concursados. Porque o governo passado soube fazer o concurso. Mas enquanto ele pôde, ele geria o município com milhares de cargos contratados. E deixou que o outro governo providenciasse a efetivação desses concursados. Isto é fato. Isto é fato. A Escola da Vergonha não foi inaugurada há alguns meses atrás, não. A Escola de Piaçaveira. O grupo anterior tem 22 anos de administração da cidade. Aquela indecência tinha mais de 20 anos. Mas agora a culpa é da atual gestão. A culpa é de Mário. Mas não obstante, está lá, está sendo feita a escola. É uma vergonha? É. Mas de quem é a culpa? Nós podemos simplesmente tocar daqui para frente? Não podemos, não. A retomada do projeto Orla, calçamento de algumas ruas, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E acertada a decisão do governo do estado em transformar na crise aquele antigo hospital regional que nós os denominávamos de matadouro, vergonha, aquele hospital, acertada a decisão do governo em transformá-lo numa maternidade. E o episódio recente acontecido na maternidade Santa Helena prova isso, materializa esse acerto do governo. Nós não podemos continuar aqui sem uma maternidade pública, sem uma UTI neonatal. Pronto. Nós não podemos, mas para encerrar realmente, eu agradeço a tolerância, mas nós não podíamos realmente continuar daquele jeito que estava. É um discurso raso, fácil. Tem que atender, tem que botar o regional, então o Estado tem que manter um hospital com especialidades para atender e suprir as deficiências da atenção básica. Compreendemos então o que é gestão plena de saúde? Estamos compreendendo isso? E as obrigações de cada um dos seus entes? A União cumpre sua parte, o Estado a sua e o município outra. Se não quiser cumprir com a atenção básica, que é a parte que cabe ao município, abra mão da gestão plena. Abra mão da gestão plena. Mas não querem abrir. Não querem abrir. Acertada a decisão do governador, eu tenho certeza de que nós,
e estaremos muito em breve usufruindo de mais esse grande investimento do governador na cidade. E, junto com as providências que o governo Maria Alexandre está tomando na atenção básica, nós viveremos dias totalmente diferentes e melhores na saúde. É só, senhor presidente, obrigado pela tolerância. Ok, vereador Paulo Carqueja. Pelo tempo de 10 minutos, vereador Macrise. Boa tarde, senhor presidente. Saudando Vossa Excelência, saúdo os demais vereadores. Boa tarde, senhores e senhoras aqui presentes nesta tarde e noite de hoje. Senhor presidente, na semana passada eu justifiquei aqui a minha ausência por estar indo participar do Fórum Social Mundial na cidade de Salvador. Uma oportunidade ímpar para quem vem oriundo dos movimentos sociais, movimentos populares, movimento estudantil. Então, assim como o desejo e o orgulho de todo atleta ir para uma Olimpíada, para quem vem do movimento social ir para o Fórum Social Mundial é um momento similar. E aí eu quero, senhor presidente, fazer um destaque para alguns detalhes. Primeiro detalhe, a gente tem uma informação do presidente Silvio Pessoa. Ele é o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação. Segundo este presidente, 80% da hotelaria na capital, na cidade de Salvador, foi ocupada por conta de que 60 mil pessoas foram inscritas para o Fórum Social Mundial, mas 60 mil pessoas de outros estados e de 120 países, porque no total nós tivemos mais de 100 mil inscrições no Fórum Social Mundial, fora as milhares de pessoas que circularam, que participaram de algumas atividades sem estarem inscritas. E aí, vereadores, pasmem, alguém viu aqui na mídia nacional falar sobre o Fórum Social Mundial? Ignorado. Um Fórum Social Mundial que reúne pessoas de todo o país e do mundo, de 120 países, totalmente ignorado pela mídia nacional. Por quê? Porque essa mídia nacional, ela tem lado, e o lado dela não é e nem nunca vai ser o lado das pessoas que têm demanda social, o lado das pessoas que estão batalhando nos sindicatos, na associação de moradores, no movimento estudantil. Pior ainda, senhor presidente, Salvador, a capital do estado, com mais de 100 mil pessoas participando,